Engenheiros e engenheiras, estamos chegando com novidades. A WeSimulation vai lançar nos próximos dias um novo treinamento que se chamará Simulação na Prática, o segundo passo. Então, eu sou o Matheus, sou engenheiro mecânico e diretor aqui da WeSimulation e vou estar junto com vocês explicando todas as informações desse novo curso e detalhes do mesmo, legal? Então, o treinamento se chama Simulação na Prática, o segundo passo, né? E esse treinamento é a preparação ideal para quem já tem o conhecimento do método dos elementos finitos e agora quer dar o segundo passo nos estudos, realizando simulações computacionais na prática e se capacitando para resolver grandes desafios da engenharia estrutural. Então, a gente acredita que esse segundo passo nos estudos, em busca desse objetivo, que é realizar simulações estruturais, né, é aprender e aplicar os conceitos da engenharia estrutural de forma prática em um software de análise estrutural, que a gente vai ver aqui, que a gente vai trabalhar com o software FEMAP, que é um software da Siemens e reconhecido aí durante décadas, né, um software reconhecido internacionalmente nessa área de análises estruturais, inclusive utilizado em projetos da NASA, tá? Então, no ano passado, a gente lançou o treinamento Método dos Elementos Finitos, o primeiro passo, né? A gente acredita que quando a gente quer trabalhar com simulação computacional na prática, o primeiro passo é aprender os conceitos fundamentais do método dos elementos finitos, né? Aprender aí todos os tipos de elementos finitos, suas formulações, tá? E diversos outros conceitos, tá? Para antes de você ir para o software, você estar com uma base bem sólida e bem construída, para que em um segundo passo você possa ir para a parte prática, aplicar todos esses conceitos do método dos elementos finitos, né? Conceitos aí dos elementos finitos, tá? Você irá então no segundo passo realizar a simulação na prática e para isso desenvolvemos esse segundo passo que se chama simulação estrutural na prática, tá? Esse treinamento. Então a WeSimulation então ela vai ter dois treinamentos. O método dos elementos finitos, o primeiro passo, tá? Esse treinamento já foi lançado, né? E está disponível, tá? Em tempos a gente lança uma nova turma desse treinamento. E agora, dia 7 de novembro, vamos estar então lançando esse segundo treinamento que vai ter uma abordagem das técnicas de modelagem e simulação de forma prática. Então, qual que é a data do grande lançamento desse treinamento, tá? Então, é com um prazer enorme que a gente anuncia o lançamento desse novo treinamento e vai ser no dia 7 de novembro de 2023, numa terça-feira, tá? E quem estiver a já entrar nesse treinamento nesse dia, né, você já vai receber um desconto promocional exclusivo desse dia de lançamento, tá? Então, se eu fosse você, já entra lá no grupo do WhatsApp, já tem bastante gente, né? E lá você vai ter informações e consegue ter aí o desconto promocional. O link está aqui na descrição desse vídeo. Então, esse treinamento foi feito para engenheiros, projetistas mecânicos, professores acadêmicos, né, e estudantes também que desejam aí desenvolver os protótipos virtuais na área estrutural e que já possuem conhecimento dos métodos dos elementos finitos. Tá? E, Matheus, quem não tem esse conhecimento dos métodos dos elementos finitos ainda, todos esses conceitos, a gente recomenda o nosso primeiro treinamento. Legal? Então a gente tem todo o suporte a dúvidas durante os treinamentos da WeSimulation. Então você entrou no treinamento, você vai ter 12 meses, né, ou um ano de acesso ao treinamento, acesso ao suporte, né? Você pode mandar no próprio treinamento por mensagem ou no nosso grupo de WhatsApp dos alunos que a gente vai estar respondendo todas as mensagens. E ainda você pode renovar o treinamento depois de um ano com um valor promocional, é só um valor, quer dizer, por um valor simbólico, tá? Só para a gente saber que você ainda está interessado em estudar, e aí você pode ter acesso por mais um ano, tá? Então, o objetivo é proporcionar aí conhecimento prático para os engenheiros que almejam realizar simulação computacional na área estrutural e, claro, resolver grandes desafios da engenharia. Então, qual software que a gente vai estar utilizando, tá? A gente selecionou, né? A gente quis selecionar um software aí
né, bem tradicional no mercado, que já está há bastante anos no mercado, validado e utilizado por empresas líderes no mercado. Então a gente está trabalhando com FEMAP, tá? A WeSimulation trabalha com FEMAP, tá? Então o treinamento contará com a utilização do FEMAP, da Siemens, o software que é referência internacional em análises estruturais e utilizado por empresas líderes em diversos setores, né? Então o aluno aprenderá a utilizar a ferramenta passo a passo, incluindo todo o processo de instalação do software na versão estudante, disponibilizado gratuitamente pela Siemens, tá? Então a gente vai te ensinar como é que baixa, onde acessa, como dar os primeiros passos nesse software, tá? Então vamos aí ao conteúdo dos treinamentos, né? Do treinamento, né? Então, o treinamento vai ter 13 módulos, tá? Então aqui a gente vai falar aí sobre os principais tópicos de cada módulo. Então aí o módulo 1 vai ser a introdução às análises estruturais. Vamos estar introduzindo os métodos para resolver problemas da engenharia estrutural. Vamos falar sobre o método dos elementos finitos e sua história. Vamos introduzir as análises estruturais e áreas de aplicação. Vamos falar sobre as etapas para a realização de uma análise estrutural, os tipos de análises estruturais, né? Tecnologia CAI e seus tipos, e vamos então introduzir aí o software FEMAP e vamos estar realizando o download e sua instalação na sua máquina. Legal? Vamos então no módulo 2 falar sobre análise estrutural estática linear. Então vamos ver o que é esse tipo de análise e suas características. Vamos estar falando como é a equação dessa análise e diferenças para uma análise do tipo dinâmica, né? Vamos ver os tipos de resultados de uma análise estática, exemplos de aplicação, né? Vamos falar sobre os conceitos dos graus de liberdade espacial e elementar e suas diferenças, né? Vamos ver então os movimentos de corpo rígido, né? E como é importante a gente saber esse conceito para estar realizando esse tipo de análise, né? E vamos estar falando sobre o sistema de unidades dentro do software e como a gente precisa trabalhar e seguir uma consistência, né, ao trabalhar com unidades. E depois, claro, a gente vai estar realizando a nossa primeira simulação e workshop, né? Workshop estrutura plana articulada, para a gente já introduzir e já conhecer um pouco do software, tá? No módulo 3, vamos então entrar para a preparação e edição da geometria, né? Então a gente vai aprender como é que a gente importa para dentro do software, como a gente faz a criação de geometrias dentro do próprio FEMAP, então a gente vai ver que tem essa opção, né? Como a gente faz a limpeza da geometria e sua preparação, né, para realizar as análises estruturais. Então, a gente vai ver os tipos de simplificações que a gente pode fazer na geometria, quais são os benefícios de fazer essa limpeza, né? Como saber quais detalhes podemos suprimir na análise estrutural e ferramentas de edição dentro do software e realização de exemplos, né? Ajustes na geometria sólida para extração de linhas, de superfícies médias e aplicação de simetria, tá? Então, dependendo do tipo de análise, do tipo de elementos finitos, a gente vai fazer preparações da geometria. E, claro, a gente vai fazer workshops para você aplicar na prática, né? Então, aí a gente passa no módulo 4 para os tipos de elementos finitos, bastante visto aí no nosso primeiro treinamento. E aqui a gente vai ver aí de forma mais breve, tá? Vamos falar sobre os elementos unidimensionais, né? Elementos de mola, barra, treliça e de viga. Vamos passar para os elementos 2D, né? Estado plano de tensão, de deformação, né? Elementos aximétricos e elementos de casca. Depois vamos para os elementos tridimensionais, né? Que são aí elementos tetraédricos, hexaédricos, prismáticos e piramidal, né? Vamos ver sobre outros tipos de elemento, como por exemplo elemento de massa e elemento rígido. E é claro, vamos estar fazendo workshops, né? Modelos aí utilizando esses elementos. Então vamos passar então no módulo 5 para a geração de malha. Vamos ver o que é a malha,
o tamanho dos elementos e a relação com a precisão nos resultados da simulação. Vamos ver o que é a ordem do elemento, quando utilizar linear ou quadrático, qual a diferença entre eles, né? A gente vai ver se a gente utiliza o elemento tetraédrico ou hexaédrico, quando utilizar esses elementos, quais casos a gente utiliza cada um, né? As vantagens de cada um, né? Controles de malha global e local, medição e critérios de qualidade de malha, como a gente analisa se a nossa malha está no cenário ideal para a gente ter precisão nos resultados, né? Vamos ver o que é o estudo de convergência de malha e sua importância, né? E claro, vamos estar fazendo workshops dentro do FEMAP. Passando para o conceito de singularidade, esse é um conceito de grande importância quando a gente está realizando a simulação. Vamos ver o que é singularidade, condições que podem causar esse tipo de fenômeno, né? Princípio de Saint-Venant, o que fazer em casos quando você tem singularidade no modelo, diferença entre singularidade e concentração de tensão. Esse é realmente um tópico bem interessante que você precisa aprender. E claro, vamos aí aplicar esses conceitos com workshops. Então vamos passar para o módulo 7 e vamos falar sobre as condições de contorno, que envolvem vinculações e os carregamentos e os tipos de carregamentos. Então vamos falar do que são condições de contorno. Vamos mostrar um exemplo mostrando a importância de definir corretamente a condição de contorno, tá? Isso é bem importante, às vezes pouco explorado em treinamentos de análises estruturais, tá? E a gente vai ver, né, o quanto uma condição de contorno, né, imposta erroneamente, por exemplo, pode alterar significativamente os resultados e a pressão nos resultados, legal? Então vamos falar sobre os sistemas de coordenadas, os tipos de suportes e como aplicar no modelo de elementos finitos. Tá? Vamos falar sobre o conceito de simetria, os tipos de carregamentos, né? Então, existem diversos tipos de carregamento, como aplicar eles no modelo. Vamos falar sobre a conexão, como a gente conecta elementos do tipo de viga em casca, de viga em sólido e de casca em sólido. E claro, vamos fazer exemplos e workshops. Passando para o módulo 8, vamos fazer a representação dos contatos. A gente vai falar o que é um contato, né? Vamos introduzir aos contatos lineares, como definir esses contatos na análise, os resultados do contato, né? E vamos fazer exercícios e workshops. Partindo então para o módulo 9, vamos falar sobre modelagem de parafusos tão encontrado aí em análise, né, em equipamentos, tá? Então vamos introduzir, né, quando e como representar os parafusos sem utilizar simplificações no modelo, né, quando e como realizar simplificações para representar os parafusos. Pré-carga em parafusos, né, e vamos fazer aí exemplos e workshops. Partindo para o módulo 10, vamos falar sobre a configuração da análise linear e vamos introduzir o conceito da análise não linear. Então vamos falar sobre a configuração da análise linear, né? Vamos ver suas características e suas limitações. E vamos também introduzir o conceito da não linearidade. Então o que é isso? Né? Tipos de não linearidade, né? Quando é preciso utilizar uma análise não linear, né? Então, esse treinamento é voltado às análises lineares, tá? Mas a gente já introduz o conceito de não linearidade e vamos futuramente ter cursos avançados de fé que vai tratar só sobre a não linearidade. Né? Então, módulo 11 a gente vai falar sobre análise de flambagem linear. Então, vamos introduzir esse estudo, né? Quando realizar esse tipo de análise, né, que é bem importante aí, quando tem equipamentos que sofrem carregamentos compressivos, tá? O que é uma análise de flambagem linear, suposições e limitações desse tipo de análise, introdução à análise de flambagem não linear, né? E workshops de aplicação no software FEMAP.
Então partimos para o módulo 12, onde a gente vai falar um pouquinho sobre análise modal, que é a análise fundamental da dinâmica, né? Das análises dinâmicas. Então, o que é análise modal? Quando a gente realiza uma análise modal, né? Condições de contorno nesse tipo de análise. Após o estudo da análise modal, quando é necessário realizar uma análise dinâmica com carregamentos. Né? Então, depois que você faz, por exemplo, um estudo de análise modal, né? Quando que é necessário você realizar outra análise dinâmica que envolve a aplicação de carregamentos? É possível alterar as sequências naturais de um componente? Né? Como faz isso? Né? Quais são as propriedades que alteram as sequências naturais? Né? Tudo isso a gente vai falar, né? Simetria em análises modais e, claro, vamos fazer aí exemplos de simulação de análise modal. Então partimos para o último módulo do treinamento, pós-processamento. Né? Então, vamos falar sobre o fluxograma para visualizar os resultados, tipos de exibição de resultados, resultados de pós-processamento, né? Então deslocamentos, deformações, tensões e muitos outros. Vamos aprender a trabalhar com gráficos, né? A partir dos resultados de um modelo. Vamos falar sobre os groups e layers e como eles ajudam a gente. Né? Deformações e tensões médias e não médias, né? A diferença entre elas e os conceitos. Lidando com tensões maiores que a tensão de escoamento do material do componente, né? E verificação dos resultados e, claro, workshops de aplicação de todos esses conceitos. E aí, com o módulo 13, a gente fecha esse nosso treinamento, que vai ser um treinamento bem completo, legal? Então, qual plataforma vai ser disponibilizado o treinamento? Né? Então, a gente foi atrás da melhor plataforma para te dar a melhor experiência e nada mais do que a Hotmart, que é a plataforma maior e mais completa de ensino à distância aqui da América Latina. Então, nosso treinamento vai estar hospedado lá. Você adquirir o treinamento, automaticamente você no seu e-mail vai receber um acesso, um login e senha, e lá você vai estar assistindo todas as nossas videoaulas e ter acesso a todo o conteúdo, legal? E claro, receber o nosso suporte às suas dúvidas. Então esse treinamento vai ter mais de 20 horas de conteúdo em vídeo aulas, né? Então vai ser um treinamento bem completo, certo? 12 meses de acesso. Então, além dos 12 meses de acesso, você tem uma condição para renovação por um valor simbólico, tá? Esse valor simbólico é só para a gente saber que você realmente está interessado aí em continuar os seus estudos junto com a gente, né? Você pode estudar no seu ritmo, quando e onde quiser. Então tem muita gente aí que trabalha, tem muita gente que estuda, tá? Então você faz aí as videoaulas, né? Para, né? Depois você continua, tira suas dúvidas, né? Você vai ter acesso a geometrias, modelos, slides em PDF para baixar, tá? Suporte a dúvidas, tanto na plataforma, lá no treinamento, você manda lá a mensagem embaixo de cada vídeo, tanto no grupo do WhatsApp com os alunos que a gente vai estar criando, tá? E eu, pessoalmente, vou estar respondendo, tá? E claro, terminou o treinamento, a gente vai estar dando para você o certificado de conclusão do nosso treinamento. Então, qual que é a condição especial para quem comprar na data do lançamento, dia 7/11 de 2023, na terça-feira? Então, a gente pensou numa condição especial, uma special offer, né? Você pode então garantir a sua vaga no treinamento da V-Simulation por apenas, tá, de 647. A gente vai te dar um super desconto nesse dia e você vai levar por 497, tá? Então essa condição é apenas no dia do lançamento. Então já entre no nosso grupo do WhatsApp, que lá você não tem perigo de perder essa condição especial. Então, grupo do WhatsApp está aqui embaixo, entra lá você vai receber informações do treinamento e ter acesso a essa condição especial. Então, falando sobre o idealizador do treinamento, tá? Sou eu, Matheus Ushilife, né? Eu que desenvolvi todo esse treinamento, legal? Sou engenheiro mecânico pelo Centro Universitário da FEI, São Bernardo do Campo, São Paulo. Sou cofundador, né?
Sou engenheiro mecânico e diretor aqui da WeSimulation. A WeSimulation é uma empresa de engenharia especializada em soluções com simulação computacional na área estrutural, e a gente utiliza aí o software FEMAP da Siemens, que é um dos softwares mais tradicionais e reconhecidos internacionalmente, né? Então, falando um pouquinho sobre mim, comecei a trabalhar com protótipos virtuais em 2015, quando eu trabalhava num projeto veicular, né? Um projeto que desenvolvia um veículo que se chamava Baja, dentro do Centro Universitário da FEI. E lá a gente fazia todo o desenvolvimento do projeto, né? Toda essa etapa de desenvolvimento. Depois a gente construía fisicamente, testava fisicamente e depois a gente competia com outras universidades aqui no Brasil e no exterior. Legal. Então foi lá que eu aprendi a importância dos protótipos virtuais na área do desenvolvimento dos componentes antes de a gente fabricar. Desde lá até aqui, né, continuei trabalhando, né, trabalhei aí em algumas empresas que atuavam aí com análises estruturais e dentre uma delas eu trabalhei com o software ANSYS, tá, e fazia suporte às universidades aqui da América Latina, suporte técnico, tá, na área estrutural, né, e também fazia treinamentos de simulação estrutural, né, também já dei aulas presenciais em alguns estados aqui do Brasil, legal. E eu fundei, né, a WeSimulation, né, justamente aí para poder ajudar, né, a projetistas mecânicos, engenheiros que querem também atuar com protótipos virtuais e de forma com bastante confiança no processo de desenvolvimento do protótipo. Legal? Então aí, falando um pouquinho da WeSimulation, né, eu já falei que a gente é uma empresa de engenharia estrutural, né, atua na área de simulação, né? Então a gente ajuda a solucionar grandes desafios da área da engenharia estrutural através da simulação e inovação. E é claro, você vai ter uma garantia no nosso treinamento, né? Uma garantia de 14 dias, né? Então, pela defesa do consumidor, você tem direito a qualquer treinamento online 7 dias. A gente vai estar te oferecendo o dobro. É justamente porque a gente confia no nosso treinamento, né? Sabe da qualidade do nosso treinamento, legal? Então você pode estar entrando no treinamento, tá? Se por acaso você vê que o treinamento não é para você, a gente faz o reembolso do seu investimento, legal? Então isso é mais uma forma de a gente passar segurança, né? Para você adquirir o treinamento. Então já entre aí no grupo do WhatsApp para você ficar atento às promoções do treinamento, né? Então aí algumas dúvidas sobre o treinamento, né? Para quem que o treinamento foi pensado, né? Então para profissionais de engenharia que desejam aprender análise por elementos finitos na área estrutural e solucionar problemas estruturais com confiança. Essa é uma excelente oportunidade para quem já conhece a teoria do método dos elementos finitos e quer ir para a parte prática da simulação, aprendendo e aplicando conceitos e técnicas de modelagem em um software. Qual vai ser o software utilizado, né? Então é o FEMAP, que é um software da Siemens, né? Ao longo do curso, o aluno aprenderá a baixar, né, a versão gratuita de estudante, né? E todos os conceitos abordados, exemplos, podem ser aplicados em outros softwares também de fé, né, desde que você tenha conhecimento básico sobre o software. Legal? Então, quanto tempo terei acesso ao treinamento? Então, você vai ter acesso ao treinamento durante um ano. A gente acredita que esse é um tempo ideal, né? Se for necessário, você faz uma renovação por um valor simbólico e tem acesso a mais um ano. Tá? Então, Matheus, quais são os pré-requisitos para participar desse treinamento, né? Então, assim, a gente recomenda o conhecimento prévio da teoria do método dos elementos finitos e dos conceitos de resistência dos materiais, né? Visto aí na faculdade, por exemplo, de engenharia, né? Caso não tenha esse conhecimento ou tenha necessidade de revisar, a gente recomenda você iniciar pelo primeiro treinamento nosso, que se chama Método dos Elementos Finitos, o primeiro passo. E depois você vai para o treinamento Simulação na Prática, o segundo passo. Tá? Então, o primeiro treinamento ele é feito aí para quem não tem esse conhecimento inicial, tá? É o treinamento ideal. Depois você dá o segundo passo e vai para esse treinamento. Tá?
Então, falando, o mercado da simulação computacional, ele está crescendo ano após ano, junto com a demanda por profissionais qualificados na área, né? De acordo com uma pesquisa recente realizada pela Grandview Research, o mercado de simulação computacional ele deve crescer a uma taxa anual de 12,6% até 2030, né? Então, cada ano que passa, vai crescer essa porcentagem, né? Nós sabemos que a simulação ela elimina a necessidade de múltiplos protótipos físicos, né? E preocupação com o recall de produtos, reduzindo custos e agilizando o desenvolvimento, tá? Então essa é uma boa oportunidade, né? Porque a demanda de profissionais está crescendo na área ano após ano, né? Então, eu espero que eu encontre você dentro do nosso treinamento. Vamos ficar bem felizes, né, em contribuir com o seu aprendizado e crescimento profissional, né? Então essa é uma excelente oportunidade para você aprender na prática sobre o desenvolvimento de protótipos virtuais, aplicando conceitos e técnicas de modelagem em um software de análise estrutural. Legal? Então, eu espero ver você dentro do treinamento. Espero que tenha gostado da apresentação. Se tiver alguma dúvida, me chama no WhatsApp ou no meu e-mail, que está aqui na descrição. Tchau, tchau!